Fala, meus queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui para falar da lição número 7, Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a responsabilidade da igreja com os missionários. Vamos comentar um pouquinho sobre essa lição. Queridos, nós sabemos que a igreja tem essa responsabilidade com os missionários. É dever de toda a igreja evangelizar, e o trabalho missionário, ele sinteticamente é enviar um missionário a algum lugar para que apregoe a palavra do Senhor e, se for o caso, ali posteriormente fundar uma igreja ali naquela localidade, se é que ainda não tem. Esse aí é o trabalho missionário que deve ser realizado aí pelas igrejas. Mas vamos falar aqui alguns pontos. Eu quero citar aqui seis tópicos aqui que estão dentro da lição, que estão sendo abordados aí na lição. Não vou seguir aqui o roteiro da lição, mas os assuntos que eu vou abordar, os tópicos que eu vou abordar aqui, eu retirei de dentro da lição. Então são os mesmos assuntos. E o primeiro deles aqui é o cuidado. O cuidado que a igreja deve ter com o missionário. Primeiro, a igreja tem que enviar um missionário para fazer esse trabalho. Mas ela também tem que ter o cuidado. Eu já escutei muitos relatos de missionários abandonados, que foram enviados para um determinado lugar e, às vezes, na maioria das vezes, o lugar é longe, da origem desse missionário e longe da igreja. E aí, depois a igreja não dá esse suporte para o missionário. Então isso é muito ruim de se ouvir, porque o missionário fica lá largado, enfrenta dificuldades e às vezes não recebe o apoio da igreja que o enviou. Então isso não é bom que aconteça. É responsabilidade da igreja, responsabilidade do líder que enviou, juntamente com a igreja, juntamente com o corpo de obreiros, cuidar daquele missionário que foi enviado a determinada terra, a determinado local. Então isso aí é o primeiro ponto que eu gostaria de abordar, e também aproveitar para frisar que existe um pensamento aí antigo, da brutalidade, que o cara tem que se virar, que é assim mesmo. Então isso aí são pensamentos antigos, pessoas que têm um pensamento ali arcaico, de brutalidade. A obra do Senhor não é feita assim, de forma desordenada. Então eu gostaria de estar falando sobre isso aí, conforme a gente acabou de fazer. A segunda coisa aqui, ele fala sobre o tempo. O bom é que o missionário ele fique em tempo integral voltado para a obra. Isso é muito importante. Eu já recebi um relato de um pastor, amigo meu, que quando ele estava na obra, ele estava com a mente totalmente voltada para a obra missionária. E ele me falou muito bem dessa vantagem. O missionário ele fica despreocupado com tantas outras coisas e o foco dele é somente a obra. E aí fica mais fácil, a gente sabe que é claro que vai ficar mais fácil para que o desempenho do trabalho dele tenha um melhor êxito na missão dele. Então isso é muito importante. A igreja tem que dar um suporte de forma tal que esse missionário trabalhe em tempo integral. Isso é algo desejável, Não sei se é possível em todas as ocasiões, mas isso é algo desejável. E falando sobre o tempo, aí aqui também a gente pega um pouquinho aqui falando do missionário. É importante a gente lembrar que missões não é colônia de férias, isso aqui todo mundo sabe, mas infelizmente também tem uma ínfima minoria que pensa que o trabalho missionário é uma colônia de férias, ele vai viajar, vai conhecer outros lugares, conhecer outros países. E não é isso. A obra missionária não é isso. A obra missionária é pregação da palavra, é salvação de vidas,
é trabalho árduo. Quem está lá sabe como a obra é espinhosa, quantas dificuldades enfrenta, né? Não é colônia de férias. E um terceiro ponto são as necessidades do missionário. Muitas são as necessidades. E é importante que ele mantenha esse link com a igreja que o enviou, né, com os obreiros que o enviou, para que ele possa estar, né, externando suas necessidades, suas dificuldades da obra que vão surgir, né, por mais que a pessoa planeje, vão surgir coisas ali que não estão dentro do planejamento. E aí é importante que ele passe adiante essas dificuldades, essas necessidades, para que então receba o apoio devido, né, conforme a gente mencionou aqui no primeiro tópico. Outro ponto aqui, quarto ponto, que eu quero abordar sobre essa lição, são os estresses que o missionário enfrenta lá no campo, né? Então tem o estresse e tem também, ele é afetado na área psicológica, né? Então existe isso. E esse assunto aqui específico, né, por vezes é desprezado por algumas pessoas. Aí a gente volta àquele pensamento arcaico, né? A gente volta lá com aquelas pessoas que têm um pensamento retrógrado e aí fala que é bobeira. Então, né, essa área do estresse, essa área psicológica é uma área sensível, é uma área que requer um cuidado especial, requer um cuidado ali, até uma clínica pastoral, ou se for o caso, um encaminhamento para um psicólogo, né, coisa do tipo, porque existe a questão do estresse, existe as questões psicológicas, as questões emocionais. Nós não temos como medir isso, só a pessoa que está vivendo é que sabe, né? A gente olhar de fora é muito fácil, fazer um julgamento, olhando de fora é muito fácil, mas a situação é a pessoa que está vivendo, a gente não sabe, cada um reage de uma forma a determinadas situações, né? Quando entra no campo emocional, não tem como a gente medir essas coisas, porque um suporta determinada situação tranquilamente, o outro já não suporta, e vice-versa, dependendo da situação. Então, é importante a gente estar sempre de olho nessas questões psicológicas, questão de estresse, né, que está muito ligada ali à área psicológica e à área emocional. É muito importante ter esse acompanhamento dos missionários que estão em campo. Um quinto assunto são as férias. Quando fala aqui na lição sobre o retorno, né, tá falando de férias. E aí, parece até bobeira também esse assunto. No entanto, imagine você, um missionário que está há anos no campo. Será que esse camarada não está precisando de um descanso? Né, o camarada está 2, 3, 4 anos, 5 anos no campo missionário. Quando é que foi o último descanso desse camarada? Quando é que foi as férias? Quando é que ele tirou um tempo para descansar juntamente com a família, a esposa, filhos? Quando é que isso aconteceu? Ah, não, larga lá que ele se vira. Será que deve ser assim? Será que isso não pode atrapalhar o casamento dele? Trazer ruínas para a família dele? Né? Aí depois, quando acontece, aí não adianta. Já aconteceu, aí não adianta. Então é importante. Deus, na sua palavra, deixou lá bem claro o dia do descanso. O dia do descanso. Se na palavra está falando que Deus descansou, quem é o homem para dizer que não precisa de descanso? Eu não vi na palavra do Senhor ele criando robôs, criando máquinas. Ele criou seres humanos. Então a gente precisa sim tirar um tempo de descanso. Isso, às vezes, esse descanso é até importante para que o missionário ele venha enxergar coisas que lá ele não está conseguindo enxergar. Lá na hora, lá ele está no meio do furacão e não consegue enxergar as coisas. Quando ele sai de lá, aí ele está mais tranquilo, umas férias, ele consegue pensar e enxergar coisas que ele não enxergava. E também ele recarrega a sua bateria.
ele vem com mais disposição, ele vem mais animado, ele tirou um período ali de descanso. Isso é importante, não é só para quem é missionário, isso é para todas as pessoas. Isso é importante. Nós não somos máquinas. E aqui por fim, fala aí também sobre relatório. É importante que o missionário ele faça um relatório, conforme está aqui na revista, né, para que ele possa esclarecer os trabalhos que estão sendo realizados para o seu pastor, para a igreja, para o corpo de obreiros, né? Isso é importante. Uma coisa que eu observo, que às vezes esse aspecto aqui, ele fica um pouco, deixa um pouquinho a desejar. E o que acontece? Às vezes a pessoa quer até contribuir, até gosta de contribuir com a obra missionária, mas em razão de não ver relatórios, não ver fotos, não ver vídeo, a pessoa não se anima, né? Mas quando é mostrado, isso aqui é uma observação minha, você pode discordar, mas quando é mostrado na igreja, por exemplo, é mostrado num culto ali, um vídeo, uma foto, relatórios de algo que está sendo feito no campo missionário, e aquilo ali desperta um desejo nas pessoas, na igreja, para poder contribuir com aquela obra. Então é importante o missionário ele fazer um relatório, passar isso para o pastor, passar isso para a igreja, e isso ser divulgado na igreja, até para despertar os irmãos, né? Quando a gente vê ali algo que a gente vê, né, aquilo ali nos estimula, desperta o desejo de a gente estar ajudando, tanto em oração, tanto em contribuição, isso aí é muito importante. E as coisas que a gente não vê, a gente acaba até esquecendo, essa aqui é a verdade. Então é importante, isso aqui não é um trabalho só do missionário, né? Isso aqui também é um trabalho da igreja, que está responsável por esse servo de Deus que está no campo, fazendo um trabalho árduo. Assim eu deixo aqui a minha participação, né? Ela é bem sintética, mas é uma participação aí que eu creio que dá para ajudar aí aos demais irmãos, né, a elucidar algumas coisas aí dessa lição. Deus abençoe vocês, se inscreva no canal, me ajude aí e envie esse vídeo também para pessoas que possam aí refletir na palavra do Senhor. Um abraço, Deus abençoe.